Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um vídeo nesse momento aqui. Aproveite e se inscreva no canal e clique em gostei, que isso é importante para ajudar a divulgar o canal e o vídeo também. Vamos lá então. Qual a forma correta de contribuir no Novo Testamento? Foi uma pergunta que uma pessoa me fez. Eu acho que já tinha vídeo sobre isso, eu procurei e não achei, então acho que eu devo ter excluído. Então vamos fazer mais um vídeo sobre o assunto. Qual a forma correta de contribuir no Novo Testamento? Existe dízimo no Novo Testamento? Antes eu deixo claro que não sou contra o dízimo em si, embora não seja bíblico no Novo Testamento de maneira nenhuma. A Bíblia é um livro para ser interpretado e facilmente manipulado por interesseiros para aqueles que têm as suas segundas intenções. O dízimo não é citado no Novo Testamento. Eu não sou contra o dízimo em si, mas a forma que é ensinado e a forma que é explorado pela maioria das igrejas. Mesmo eles espiritualizando o dízimo e o trazendo para o Novo Testamento, não é usado da forma que a Bíblia ensina de qualquer forma. Então, a manipulação não deu certo para a igreja nenhuma. O dízimo não é citado no Novo Testamento. Não é citado alguém dando o dízimo, nunca citou alguém dando, e nunca citou ninguém mandando dar o dízimo. Nenhum apóstolo, discípulo não deu, e também não cita ninguém mandando ou ordenando dar o dízimo, nem Mateus. É mal compreendido, nem Jesus no caso, é mal compreendido. O texto de Mateus 23 é usado por alguns para enganar pessoas leigas, que não entendem nada, né? Mas a realidade de Mateus 23, que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o edro e o hortelã e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus disse para os fariseus que deveriam sim dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei de Moisés, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Veja que o assunto aqui foi tratado com os fariseus, que eram da lei. Jesus estava, esse período aqui era lei, não era igreja e não era graça. Embora os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estejam no Novo Testamento, na divisão bíblica humana, mas na história eles estão no Velho Testamento, os 4 evangelhos. O Velho Testamento. O Novo Testamento começou em Atos, capítulo 2, após a morte de Cristo. Antes era o Antigo Testamento. Jesus nasceu sob a lei, viveu sob a lei e morreu sob a lei. Ele veio cumprir a lei. E o dízimo pertencia à lei. Gálatas 4, verso 4, está escrito que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então o contexto aqui, nessa narrativa aqui, de Jesus com os fariseus, pertencia à lei. E Hebreus capítulo 7 também não tem nada a ver. Ele é difícil de compreensão, mas é fácil para ser distorcido por aqueles que entendem alguma coisa e acabam distorcendo o texto para colocar o dízimo onde não existe. Eu não vou entrar em assunto aqui porque não é a questão aqui, o assunto não é esse. Na verdade, estou devendo um vídeo sobre esse assunto aqui. Hebreus 7. Então o texto de Hebreus capítulo 7 não está relacionado ao dízimo. Cita Abraão dando o dízimo para ilustrar e não para mostrar que deve ser dado o dízimo. Cita apenas ele dando o dízimo, um inferior dando o dízimo ao superior. Não adianta dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ninguém dá o dízimo para Jesus, não. O dízimo hoje não é dado para Jesus, é dado para pastores e líderes de igreja, que se enriquece com isso, né? Diz, qualquer um sabe disto. Hebreus capítulo 7
é facilmente distorcido e aceito por aqueles que querem que seja assim. Agora vamos à maneira correta de contribuir no Novo Testamento. Agora sim, lembra que eu disse que o dízimo não é citado no Novo Testamento por ninguém. Nunca ninguém mandou dar, no período de igreja, em Atos capítulo 2 em diante, nunca ninguém deu e nunca ninguém mandou dar. São só bobagens daqueles que distorcem a Bíblia, sem querer ofender ninguém. A forma correta de contribuir no Novo Testamento, eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida, 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, veja bem, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, segundo que cada um propôs, você propõe o que você pode dar conforme a sua condição financeira, o seu ganho e seu salário, não por tristeza ou por necessidade. Então, a contribuição no Novo Testamento é proporcional ao seu ganho. Você dá aquilo que você pode, você não pode tirar daquilo do seu sustento, dos seus filhos, das suas contas, do seu aluguel, da sua prestação, para dar e ficar sem. Aí Deus não se agrada com isso também não, é proporcional. O dízimo, na velha aliança, era dado daquilo que a pessoa tinha e não daquilo que a pessoa não tinha. A pessoa colhia a sua colheita e dava o dízimo do que colheu, não do que não colheu. Diferente de hoje, que eles ensinam que você tem que tirar até daquilo que você não tem para dar o dízimo. O dízimo bíblico do Antigo Testamento, porque no Novo não existe, era dado do que você tem, do que você possui. Então a contribuição, podemos comparar, conforme Paulo disse, propôs no seu coração, é proporcional. Você dá do que você tem e não daquilo que você não tem. Então não caia, hoje não dá para cair mais nas bobeiras que ensinam por aí, mas tem pessoas que ainda caem. Esses dias uma mulher me escreveu falando que tem medo de perder a salvação porque não dá o dízimo. Veja bem, salvação comprada com dinheiro. E tem igreja que ensinam assim. Poderia citar nomes de igrejas e nome de líderes, mas não vou fazer porque não tem precisão, que quem estuda o assunto já sabe. E outra, o dízimo era para a manutenção do templo, para os levitas, para o sustento de pobres, viúvas e necessitados, para comer, banquetear até se fartar. Veja na tela do seu vídeo o local que está escrito. O dízimo hoje não é para isso, só para isso. Né? É para se fartar a liderança, né? Que enriquece às custas disso. Então no Novo Testamento também era para ajuda aos necessitados. Veja, tem várias passagens, mas Atos capítulo 4, ali fica claro que eles vendiam as suas propriedades e depositavam o valor aos pés dos apóstolos e não havia necessitados. Não havia necessitados, porque era dividido com todos. Era para sustentar quem vive da obra, que não é errado viver da obra, mas enriquecer é errado. Né? Digno é o obreiro de seu salário, do seu sustento, mas não enriquecimento. Paulo disse que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, mas não enriquecer. Atos 20, verso 33 e 34, eu vou ler aqui, que eu já deixei preparado aqui. Paulo e os que estavam com ele. Paulo disse, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem as vestes. Verso 34, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Então Paulo quis para ele e para aqueles que estavam com ele só o necessário. Os discípulos de Jesus eram pobres, eles não enriqueceram às custas do Evangelho. Aqueles que viviam do Evangelho era só para o sustento. E o dízimo também era para pobre, viúvas e necessitados. Então não é o que acontece hoje. As grandes igrejas, os líderes e donos, tem os donos de igrejas
E tem presidentes de igrejas, né, que põe a bunda na cadeira e não tira por nada, ficam lá no computador lá, enriquecendo. A gente sabe que tem. Eu vejo isso desde os tempos de criança e é de mal a pior. Ainda que eles citem o dízimo, não é da forma bíblica. Não tem nada a ver. Porque quem quer ficar rico, não viva de igreja. Ao menos que ele tenha uma empresa, um negócio próprio dele mesmo. Mas quem quer ter bens materiais, que é pobre e vive de igreja, não pode ter bens materiais. É só para o sustento. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então trazer o dízimo do Velho Testamento e espiritualizar o devorador como sendo um monstro que devora a lavoura daqueles que não dão dízimo, né, que espiritualizaram o dízimo e o trouxeram para o Novo Testamento. Eles fizeram a maior bagunça, né? Vai lá no Velho Testamento e extrai o que lhe interessa e põe no Novo. E veja a vida dos líderes de igreja, presidentes de igreja, são todos que têm uma vida abastada. Se você não sabe, pesquise para você ver. De igrejas grandes, de nome, que não vou citar nome, mas nem precisa. Igrejas que têm presidente e igrejas que têm dono, né? Umas que os donos morreu e a família assumiu e brigam até hoje na justiça, porque querem mais. São todos milionários às custas disso e não é correto. E você aí que dá o dízimo para eles, é você que sustenta a riqueza deles, né? Não sou contra o dízimo em si, mas a forma que ele é ensinado e explorado e enganado, eu sou contra sim, né? O assunto aqui não é dízimo, é oferta. Então, a forma correta de contribuir no Novo Testamento é proporcional, de acordo com o seu coração mandar, e proporcional à sua renda. Não tirar do que não tem, tirar do que você tem e da forma que não te fará falta. Você não pode deixar de comprar as coisas para os seus filhos e nem de pagar suas contas para dar dinheiro para a igreja, né? Então é isso aí então. É um vídeo meio curto aqui, mas que deu para compreender. Na verdade, vai muito mais além, com mais citações bíblicas, mas para não prolongar, fica aqui resumido, mas de fácil compreensão. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí embaixo que eu respondo na medida do possível. Eu tenho um monte de perguntas para responder, mas não dou conta do recado. Terminou aqui o tempo da minha câmera aqui, só que eu termino em áudio aqui. Então obrigado, se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo.